E vamos da autora nacional. Olá, eu hoje estou aqui para te falar do último livro da Flor Bela Melhorado, O Escravo que se tornou Fidalgo. Primeiro que tudo, eu quero agradecer à Flor Bela e à Saída de Emergência o gentil convite para ir apresentar este livro na Feira do Livro de Lisboa. Foi um momento muito prazeroso para mim, que muito me honrou e que foi um prazer partilhar aquele momento com a Flor Bela. Muito obrigada à Saída de Emergência também por me ter facultado este exemplar. E depois dos agradecimentos feitos, este não é o primeiro livro da Flor Bela que eu leio. Eu já li o seu primeiro livro, que está editado numa outra chancela. Eu vou deixar nos cards finais o vídeo sobre o seu primeiro livro. E deixem que vos diga que de um livro para o outro nota-se a alteração na escrita da Flor Bela. Nota-se essencialmente o poder de condensação que ela criou, ou seja, nota-se que há aqui uma história onde não há palavras a mais. Está aqui uma história que nos mostra um aspecto muito interessante da nossa história. Este livro fala-nos do João de Sá. O João de Sá é uma figura histórica que existiu mesmo, o que nos leva já a outro elemento da Flor Bela, que é o seu rigor na construção das personagens históricas e o seu trabalho de investigação. A Flor Bela faz sempre um trabalho de investigação muito apurado, que nos leva a perceber que estas figuras históricas são figuras que têm definitivamente interesse, apesar de não serem tão conhecidas, ou pelo menos não eram minhas conhecidas. Eu nunca tinha ouvido falar no João de Sá, mas o João de Sá acaba por ser uma figura importante da nossa história. Nós vamos conhecer o João de Sá, vamos acompanhar a sua vida, embora ele no início já seja um adulto. Portanto, há aqui uma analepse para criar, se quiserem, alguma adesão do leitor à história, para que a história se torne mais dinâmica e mais interessante. Portanto, nós vamos atrás, mas a verdade é que eu acho que a história de vida do João de Sá é tão interessante, e a história de vida do João de Sá é tão impactante, que não havia necessidade da Flor Bela ter colocado esta forma de escrever, ou este truque de escrita, se quiserem. Mas a verdade também é que não é por isso que o livro ganha mais ou menos. É um estilo, é uma forma de escrever. Eu acho que é uma forma interessante. No entanto, considero que se esta história fosse contada cronologicamente, teria necessariamente o mesmo interesse e teria necessariamente a mesma adesão do leitor, porque, na verdade, é uma história sui generis. Este livro passa-se mais ou menos na mesma época que o primeiro livro da Flor Bela, o que se nota também que há aqui uma preferência da Flor Bela por um momento, por uma época da nossa história. E o que é curioso é que ela vai sempre descobrindo figuras pouco faladas. Tal qual como o nome indica, o João de Sá é um escravo que se tornou fidalgo. Ele desde sempre, apesar da sua condição, não foi nunca tratado como escravo. Portanto, ele foi sempre tratado como sendo um pajem, um amigo, e portanto do rei, do futuro rei. E portanto há aqui um pajem, um amigo do seu senhor, e portanto há aqui este aspecto muito curioso, e que eu acho que este livro se torna também muito atual, que é o facto do João de Sá ser escravo, como veem pela foto, ser negro, mas na realidade tornou-se um fidalgo, e tornou-se um fidalgo com alguma importância e com algum poder. Não vos vou dizer onde, não vos vou dizer quando, não vos vou explicar mais nada. Quero-vos apenas realçar aqui alguns aspectos, nomeadamente este aspecto do escravo que se torna fidalgo. Ou seja, este viver em dois mundos, não se sentindo a pertencer a nenhum. O João de Sá tem uma educação exímia, como a de um fidalgo, e, portanto, nessa perspectiva, enquanto escravo, ele não se sente pertencente àquela gente, não se sente pertencente às pessoas que lhe são ou que lhe deveriam ser mais próximas. Na verdade, há inclusive algumas cenas muito bem escritas pela Flor Bela
que nos levam exatamente a esse aspecto, ou seja, nos levam a esse momento em que se vê essa contradição entre aquilo que o João de Sá é e aquilo que o João de Sá faz ou aquilo que o João de Sá parece. E esse aspecto, o facto de ele ter uma educação superior aos escravos, o facto de ele não ser tratado como um escravo, faz com que outros escravos se sintam de alguma forma, se quiserem, melindrados, se sintam de alguma forma, se quiserem, postos em causa no seu tratamento e na sua forma de estar na vida, porque para eles o João de Sá era um igual, quando na verdade não é. Isto por um lado. Por outro lado, temos a fidalguia, e temos a fidalguia a ter também ela dificuldade em aceitar o João de Sá como um seu igual. Tanto mais que, olhando para ele, se veria logo a diferença, e não era usual um homem negro, um homem que supostamente era um escravo, e era, digamos que oficialmente um escravo, conviver com a fidalguia e ter aquela vontade no meio da corte ou no meio dos fidalgos. Mas não era de todo usual ele ter esta educação e ter chegado aonde chegou. E é aqui que eu acho que o livro funciona como uma forma de mostrar que, mesmo em épocas que poderemos considerar mais estereotipadas a nível social, como era no reinado de Dom João III e no reinado do seu pai, temos aqui então, dizia eu, uma exceção a essa regra, pois este João de Sá tem mesmo uma situação privilegiada junto ao futuro Dom João III e, portanto, faz com que a sua posição fique ali entre... ele fica, no fundo, a não pertencer a mundo nenhum. Ele não pertence ao mundo dos escravos e é hostilizado por alguns escravos, ele não pertence ao mundo da fidalguia e é hostilizada por alguma fidalguia. E, portanto, o João de Sá acaba por ser, na minha modesta opinião, um sobrevivente, um homem que fez o melhor que pôde, o melhor que sabia com as armas que tinha. Mas ele vai aproveitar todo este conhecimento, todo este saber, para se tornar naquilo que eu acho que ele queria ser. Se o conseguiu ou não, bom, aí vão ter que ler o livro e eu acho que devem mesmo ler o livro da Flor Bela. Porque se leram o primeiro vão notar uma evolução a nível da escrita da Flor Bela, vão notar também uma contenção nas palavras, vão notar, este livro é bem mais pequeno que o livro anterior, vão notar o mesmo rigor histórico, mas vão notar uma maturidade, se quiserem, na escrita da Flor Bela, uma outra à vontade com a estrutura narrativa e com a utilização das próprias palavras. E sobre esse ponto de vista é muito interessante, e eu gosto muito pessoalmente de ver a evolução de um autor e o seu crescimento enquanto autor. Há aqui, pois, um trabalho brilhante a nível de conhecimento histórico, há aqui um trabalho brilhante a nível de pesquisa, há aqui um trabalho brilhante a nível de construção narrativa. Tanto mais que quem nos conta a história é o João de Sá. E vocês sabem que as narrativas contadas na primeira pessoa criam junto do leitor uma empatia que uma narrativa contada na terceira pessoa não cria. Portanto, nós aqui vamos acompanhando os pensamentos, as angústias, as reflexões, a forma como o próprio João de Sá vai vendo não só o que acontece, mas tudo aquilo que se passa à sua volta, e deixem que vos diga que ele é um observador nato, e vamos vendo também a evolução enquanto pessoa do próprio João de Sá. De tal forma que eu acho que este homem, para além de tudo, foi um homem inteligentíssimo. Um homem, se quiserem, à frente da sua época, e foi por isso que ele conseguiu o estatuto que, na realidade, alcançou. O título é um spoiler, quando diz que se tornou fidalgo, mas pode ser visto ao contrário. Pensem. Eu sei que há pessoas que consideram que este título é um spoiler. Já se sabe, ele era escravo e tornou-se fidalgo. Ok. Mas como é que se tornou fidalgo? O que é que ele fez para se tornar fidalgo? Quem foram as pessoas que o levaram consigo? Que trabalho é que houve por trás dessas pessoas e dele próprio
para que o seu estatuto fosse reconhecido a nível institucional. Como é que ele vai conquistar Dom João III? Depois temos aqui uma série de figuras históricas que, enfim, não estando diretamente relacionadas com o João de Sá, a mim me encantaram também. Temos referências históricas que eu achei muito simpáticas e que me despertaram um sorriso, como quando a Flor Bela faz referência a Camões, como quando a Flor Bela faz referência ao nosso Gil Vicente, ou a forma como a Flor Bela retrata nesta história Dom Sebastião. E eu acho que é muito interessante perceber que esta figura mítica de Dom Sebastião é uma figura que continua a apaixonar os portugueses e é uma figura, talvez por estar envolvida num nevoeiro, que continua a atrair os portugueses, ou pelo menos a mim continua-me a atrair. E a Flor Bela também fala aqui da caracterização de Dom Sebastião. Portanto, como veem, temos aqui um mundo que é nosso, um mundo que é português, um mundo que faz parte da nossa história e da nossa história que está escondida, mas que é preciso contar. A Flor Bela já tem ideias para próximos livros, deixo-vos aqui em primeira mão para quem não assistiu à conversa na Feira do Livro de Lisboa, e eu fiquei muito entusiasmada com qualquer uma das hipóteses que ela pôs. Mas, no entretanto, enquanto ela está na pesquisa, enquanto ela escreve este outro livro, eu aconselho-vos a ler este, porque vale muito a pena, está muito bem escrito, é uma figura muito interessante e eu acho que vocês vão adorar conhecer não só o João de Sá, mas a nossa história naquela época e a forma como as pessoas olhavam umas para as outras naquela época. Espero ter-vos aguçado a curiosidade e digam-me se já leram, se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.